Olá, turma, tudo bem? Tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo jóia também. Espero que esteja com saúde, fazendo suas lições, tudo mais. Gente, a gente vai continuar a fazer as nossas leituras daquele livro Semente que veio da África, que fala sobre África, que fala sobre lendas muito legais e que fala, é claro, sobre aquela árvore diferentona que se chama, lembrou? Baobá. Mas também tem vários outros nomes, muitos nomes. Embondeiro, por exemplo, é um nome muito comum. Tem a Adansônia, outro nome comum dessa árvore, mas aqui no Brasil a gente costuma chamar de baobá mesmo. Tem lugares também que chamam de chibuio, de chimuio. Muitos nomes diferentes tem essa árvore porque ela está no continente africano em diversos países diferentes. Então, muitas vezes, em cada país tem um nome diferente a árvore, né? Então, a gente está lendo aqui, vamos ver qual que a gente parou mesmo, onde a gente parou. A gente já leu muitas coisas aqui do nosso livro. Peraí. Aqui já lemos também. O Baobá e Eu, esse aqui não lemos ainda. O Baobá e Eu é uma história. Como eu falei, a África não é um país. A África é um continente enorme, que tem 54 países, muitos países diferentes. Então, olha só, aqui eles fizeram um desenho mostrando de onde é essa história. É da Costa do Marfim, tá ali a África, né? E o pedacinho ali é a Costa do Marfim, que na verdade não é um pedacinho, é um pedação, porque a África é muito grande, então a Costa do Marfim não é pequena também, não. O Baobá e Eu. Ao contrário da maioria dos jovens da Costa do Marfim, da minha geração, eu nasci numa grande cidade e cresci na capital do país, Abidjan. Não nasci num vilarejo, onde os ensinamentos da vida se dão segundo a tradição. Nossos antepassados entregavam a sua sabedoria por meio da palavra, não escreviam tudo. Os contos e as lendas são formas de passar conhecimento. Assim atravessam os tempos, embora recebam a tinta de quem conta as histórias. Desse jeito, chegam até nós, carregando sempre o seu profundo sentido. Então, ele nasceu na Costa do Marfim, não foi numa cidade pequena, foi numa cidade grande, né? E aí ele está falando também que eles ouviam muitas histórias lá, né? Ele, o pessoal dele, lá, a turminha dele, ouvia muitas histórias que os antigos, né? Os antepassados deles também contavam para eles, que vinha de geração em geração. Porque muito do conhecimento que ele tem, e aqui também é assim, no Brasil também é assim, não é conhecimento escrito que vem do livro. É conhecimento que vem a gente contando, falando, né? A gente chama isso de tradição oral. Um, né, conta para o outro, que conta para o outro, conta para um. E assim vai passando de geração em geração, né? Do pai para o filho, da mãe para o filho, da mãe para a filha, e assim vai, né? Bisavó que passou para a avó, que passou para a mãe, assim vai. Tá legal? Então vamos continuar a leitura. Meu pai, que sabia da importância de nossa tradição, nos mandava, eu e meus irmãos, passar parte das nossas férias nas aldeias de nossos avós maternos e paternos. A do meu avô, Valentim, ficava no meio da floresta e não dava para chegarmos até lá de carro. Sempre fazíamos parte do trajeto a pé com um parente que nos guiava. Era uma viagem longa, mas de jeito nenhum cansativa. O guia tinha sempre uma história para cada coisa que existe no mundo que ia nos contando. Aliás, na minha terra, nada existe por acaso. Todo rio tem uma fonte, todo fim tem um começo, tudo tem uma causa, que é a causa de uma outra coisa. E isso dava muita conversa pelo caminho. Quando a gente parava, sentava ou colhia umas frutas e respirava o ar puro da floresta. Lembro de tudo, muito bonito. Então ele ia para esses lugares, né, mais afastados da cidade, né? E ele, até para chegar na casa do avô dele, do Valentim, ele tinha que andar, né, andar bastante para chegar lá com um guia, porque podia se perder, e é perigoso se perder em qualquer lugar, né? E aí eles iam comentando e ouvindo histórias que o guia ia contando para eles, até chegar lá na casa do avô, e lá eles iam ouvir mais histórias diferentes, porque, segundo ele, lá na Costa do Marfim, as histórias, o conhecimento dos antigos estão nas pequenas cidades, longe das grandes cidades, nos pequenos vilarejos e tal. E olha só que desenho coloridão que tem no livro também.
sobre essas histórias que a gente está lendo? Então é isso. Agora vamos continuar a história. Na aldeia de Secleque, que ficava longe, na beira do mar, vivia minha avó, Tauenim, e gostava mais de lá. A minha avó vivia sozinha e plantava o que comia. Já era velha, mas tinha muita energia. Ao amanhecer, íamos mata adentro ver a plantação. Então ela me deixava limpar um pedaço de terra onde eu plantava mandioca e meu milho. Mas minha alegria mesmo era o mar. E lá eu ia com os meus primos nadar. Você gosta de praia? Eu também adoro. Nas noites de lua cheia, todo o vilarejo sentava debaixo de uma grande árvore para ouvir e trocar umas histórias que falavam de animais, de água, de fogo, do porquê disso, porquê daquilo. Eu era muito curioso e ficava intrigado. Por que os velhos sempre se reuniam por horas discutindo debaixo da árvore da palavra, que era como a chamavam? Como era imponente, com seus braços levantados na direção dos céus, parecendo implorar eternamente algo para o divino. Será que ela levava mesmo as mensagens dos velhos para o além? Sim, respondeu minha avó, que me contou outras tantas histórias, até que a contei a vocês. Na aldeia de minha avó aprendi também outras coisas. Os frutos do baobá são uma cabaça cheia de caroços. Eles servem para desenvolver um jogo chamado de aualé. Mais adiante vou ensinar a vocês como se joga. Mas quero contar ainda que um dia, sentado debaixo de um baobá, ouvi uma tia dizer: esse menino vai nos deixar e vai viver do outro lado da água, o mar. E talvez não volte tão cedo para nós. Ela falava sobre o meu futuro. Ninguém acreditou, eu também não. Mas comecei a sonhar com isso. Quanto mais o tempo passava e eu crescia, mais eu queria que se tornasse realidade. E isso aconteceu. Pois o vento não leva o pólen para uma planta nascer em outro lugar? Pois é. Quando eu terminei a faculdade, recebi a proposta de uma bolsa de estudos para o Brasil. A minha tia tinha acertado. Era além-mar, né? Depois do marzão. Assim o vento me levou primeiro a Gana, no país dos Axantes. Depois fui para a Nigéria, onde vivem os povos Yorubás, Ibós e Alsás. Finalmente, 15 dias depois, chegava ao Brasil. Primeiro em Salvador, depois mais andanças, enfim, São Paulo, onde finquei minhas raízes. Então, esse foi um relato, né, uma história desse autor chamado Georges Gueneca. Georges Gueneca. Ele que morou em Salvador e depois aqui, São Paulo. Será que ele está ainda aqui? Não sei, teria que procurar informações sobre ele, né? Já faz um tempinho que esse livro saiu. E por fim, nós vamos ler uma última história. A Semente de Embondeiro, do Mário Lemos. A sabedoria é como o tronco de um embondeiro. Uma pessoa sozinha não consegue abraçá-lo. Embondeiro é aquela árvore mesmo, baobá. Eles também tem esse nome, embondeiro é o mais comum em alguns lugares. Por exemplo, em Portugal eles falam embondeiro, não falam tanto baobá. Nilete e o embondeiro. Uma caringana, ou a caringana de Moçambique. O embondeiro é gigantesco, enorme, imponente e muito respeitado em Moçambique, país da África onde nasci. Vou contar uma caringana ou caringana, como meu avô me contava à noite, depois do jantar. É a história de Neelete, uma menina que não sabia muita coisa sobre os embondeiros. Aconteceu nas primeiras férias em que Neelete visitou os avós que moravam no campo. Seus pais falavam tanto do lugar onde haviam nascido que a menina estava ansiosa, desejava muito fazer essa viagem. E aí chegou o dia. O avô, Malinda, foi buscá-la na paragem dos Mochimbombos. E logo lhe mostrou o rio que passava perto da aldeia. Estava cheio de peixes, mas também muitas aves nele viviam. Pessoal, eu vou fechar aqui essa porta, porque o pessoal tá no intervalo e vão querer entrar aqui dentro. Então eu vou trancar aqui para a gente não ter problema deles entrarem aqui dentro. Que é quase ao vivo essa aula mesmo, né? Improvisos acontecem, imprevistos também. Machimbombos, logo ele mostrou o rio que passava perto da aldeia. Estava cheio de peixes, mas também muitas aves nele viviam. Ficaram espiando o gado que ia beber naquelas águas, assim como os animais selvagens, girafas, elefantes, flamingos, hipopótamos e até zebras, que pareciam para tomar banho.
Pelo caminho encontraram cabritos que pulavam pelas pastagens, mas engraçadas mesmo eram as gazelas, que saltitavam e desapareciam por entre o capim. A avó ficou tão contente com a chegada da Nielete que a levou para apanhar caju, tangerinas, mangas e laranjas, deixando a menina carregadinha de frutos. E assim Nielete foi concordando que era mesmo muito bonita a terra onde seus pais haviam nascido, muito mais do que lhe contaram. Mas o que ela esperava mesmo era a noite chegar. Seus pais falaram tantas vezes de um lugar tão bonito e muito diferente do da cidade. E a mãe lhe dissera: olha para o céu quando a noite chegar, desse jeito saberás o significado do teu nome. E foi anoitecendo, ficando cada vez mais escuro. Nielete ficou durante muito tempo a olhar para o céu. Mas não tinha nenhum luar e não havia nada escrito na noite sobre o significado do seu nome. Apenas via estrelas, muitas, por todo lado, iluminando a terra. Curiosa e intrigada, foi perguntar ao avô, Malinda, se a lua não passava por aquele pedaço de mundo. Claro que a lua aparece por aqui, respondeu o avô. Hoje apenas está a ocorrer aquilo que a gente chama de eclipse de embondeiro. Eclipse de embondeiro? Nunca havia ouvido falar nisso. Calmamente o avô lhe explicou. A certa altura do ano, os embondeiros crescem tanto que até conseguem tapar a lua. Os embondeiros estão a eclipsar. E é uma dessas noites que nascem flores muito brancas por todo o embondeiro. Elas vivem por pouco tempo, mas em vez de caírem na terra, elas se transformam em estrelinhas. Voam pelo ar, vão alto, bem alto, depois se espalham pelo céu. Primeiro enfeitam a árvore com a sua luz por uma noite. E nas outras ajudam a lua a clarear tudo por aqui. Foi aí que o avô chamou a estrelinha de Nielete. Esse céu é diferente do da cidade. Uma Nielete brilha aqui, outra mais ali, aquela lá, acolá. Assim, a menina descobriu o significado do seu nome, Estrela. E como Nielete não sabia de muitas coisas sobre embondeiros, a avó lhe amarrou uma capulana para protegê-la do frio e foram até a árvore. Era uma árvore muito grande mesmo. E o avô continuou: sabes, no tempo da guerra, há alguns anos, quando tu ainda eras bebê, os chefes da aldeia e toda a população vinham fazer rezas e trazer oferendas ao embondeiro. É através de suas raízes profundas que ele leva as mensagens para os nossos antepassados. Pedíamos proteção em situação de perigo. Quando chegava a noite, o embondeiro crescia e engolia toda a nossa aldeia. Se os bandidos chegassem para atacar, não encontravam nenhuma palhota. Aí tem um desenho bem legal, olha lá. Bem colorido também, né? E cabiam todas as palhotas de toda a gente dentro dela? Cabiam sim. Esse gigante protegia não apenas as pessoas, mas também os animais. Só depois que os bandidos deixavam a nossa terra, o embondeiro devolvia a aldeia sã e salva. Essa árvore é muito importante para todos nós, por isso vivemos perto e cuidamos dela. Quando se construiu a grande estrada, que pelo plano dos construtores iria passar bem por aqui, não deixamos que cortasse o embondeiro, pois ele é sagrado para nós. Sagrado por quê? Perguntou Nielete. Durante uma grande seca, os homens e animais morriam de sede. Toda a plantação secava e não havia alimento por toda a região. Essa árvore era a única que oferecia água armazenada dentro de si. Ninguém passava fome, tendo seus frutos e folhas como alimento. Desse modo, todos sobreviveram. Por isso, a partir desse tempo, essa árvore tornou-se sagrada para nós. Respeitamos o embondeiro tal como respeitamos as pessoas. Cuidamos dela porque ela cuida de todos nós. No dia seguinte, Nielete conheceu outra menina, chamada Chiluva. Voltaram para ver o embondeiro, apanharam um fruto da árvore e depois de comê-lo, juntaram alguns caroços para jogar matacazona. Será que o avô saberia uma caringana ou caringana sobre o significado do nome Chiluva? O avô Malinda sabia tantas histórias que até se podiam comparar a todas as estrelinhas que existem no céu. À noite, depois do jantar, Nielete ficou a saber que Chiluva significa flor. E agora Nielete queria conhecer o significado do nome de todo mundo que conhecia, até do teu, que estás lendo essa história. Então, os avós respondiam: depois do jantar, ouvirás outra caringana ou a caringana. E foi assim que esta menina, a Nielete,
aprendeu sobre os embondeiros. Terminamos aqui essa história, começa uma outra aqui. A semente que veio da África. Espero que tenham gostado. Essa história que a gente acabou de ver e ler, ela não é da Costa do Marfim. Lembra que a gente viu aquele mapinha? Olha só de onde ela é. A semente do embondeiro é desse país aqui, dessa parte da África, que se chama Moçambique. Moçambique, que é um país que também fala português, fala outras línguas também lá, mas a língua oficial é também o português. Então tem muita gente que fala português nesse lugar, Moçambique. Fala com um sotaque diferente, engraçado, gostoso de ouvir, um puxadinho assim mais por português de Portugal, sabe como é? Mas é isso aí, um grande abraço para vocês, boa semana, a gente se vê.